Bom dia, ouvintes da Rádio 9 FM, dando sequência à nossa série de entrevistas com os eleitos nessas eleições 2016. Estou recebendo mais um vereador aqui, João Paulo Viana, mais conhecido como Ceará. Já foi suplente, suplente, melhor dizendo, na atual legislatura. Isso. E agora chega aí na condição de titularidade. Teve quantos votos mesmo? Bom dia, seja bem-vindo, Ceará. Bom dia, Sócio. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova, querida Nova Petrópolis. Nesse pleito consegui 562 votos. 562 Isso. votos aí pelo PSB. Pelo PSB. 2 vereadores sendo eleitos agora pelo PSB, aumentando a bancada aí do partido na Câmara de Vereadores. Trabalhou bastante para obter esses votos aí, João Paulo? Sim, bastante. Acho que, como na última a gente ficou de suplente, e a gente viu que dá realmente para mudar a forma de fazer política, e a gente acreditou nesse trabalho e fez com que essas pessoas multiplicassem essa vontade de mudar a forma de fazer política. Então o resultado foi positivo nesse pleito. Muito bem. A gente fica muito grato. Né? Ficou na terceira colocação entre os mais votados, né, do município, e que representa realmente aí que teve uma excelente votação. Como que foi essa preparação tua e também a campanha eleitoral, como que foi? Foi tranquila? A campanha eleitoral teve um aspecto diferente por ser menor, né? Também restrito também a muito tamanho de material, quantidade de material, mas eu acho que a política, de uma forma geral, ela está mudando e as pessoas estão mudando a minha consciência. A política ela não se faz uma campanha eleitoral durante 45 dias ou 3 meses, como era antes, e sim no dia a dia com as pessoas. Né? A base de tudo isso, eu creio que seja o respeito e a atenção com as pessoas. Fora isso, tu não vai ter êxito. Não adianta mais deixar para a última hora, até porque a última hora é muito curta agora. São apenas 45 dias de eleição, bem mais curta aí, a metade, né, do que era antes. Isso. E também o próprio tempo de rádio, que hoje vocês não têm mais, né, os candidatos a vereador não têm mais o espaço em bloco, né, só tem as inserções, acabou sendo bem diferente, sem contar também a limitação de recursos aí. E só para a gente relembrar aqui, quantos votos fizeste aí na eleição passada? Que foi a primeira que tu concorreu, né? A primeira foi 322 votos. Tu foste o segundo suplente? O segundo suplente da minha coligação na proporcional. Na época eu estava pelo PP. Fui segundo suplente e consegui assumir a cadeira por alguns meses, devido à composição do governo. Como a majoritária que a gente defendia ganhou, a gente assumiu a cadeira por alguns meses. Depois essa cadeira foi pedida de volta pelo titular. Mas foi uma experiência muito positiva. A gente conseguiu colocar algumas ideias que a gente tem, né, sobre uma nova forma de fazer política. Eu digo essa política que eu falo, por que nova forma? Uma política que a gente não consiga ver, depois de uma eleição, bandeiras partidárias, porque os eleitos eles têm que trabalhar para todo mundo, até porque a população, o contribuinte, ele não tem diferenciação ao pagamento de imposto, todos pagam imposto, e depois que os eleitos estão lá possados, eles têm que trabalhar para toda a comunidade, né? Diferente se a pessoa que votou em ti ou que não votou em ti. De fato. Lembra quanto tempo tu ficaste como vereador nesses momentos aí que assumiu a titularidade por o espaço cedido por outros vereadores? Lembro, eu assumi por 2 vezes. Eu assumi a primeira vez, eu fiquei de janeiro até maio de 2013. Então, naquele mesmo período também, em 2013, reassumi em final de setembro e saí depois em maio de 2014. Consegui também algumas demandas, reivindicar algumas demandas da comunidade, e também fui até Brasília, também atrás de demandas, né, como é um direito do vereador, e fui até Brasília, deixei alguns projetos lá protocolados, né, na área de educação, infraestrutura, que é esse o papel do vereador, né, olhar o que a comunidade precisa de demandas e tentar buscar, não só, né, criticar, mas também ajudar o prefeito, seja ele quem for, a solucionar os problemas do município. Muito bem. Teve algum retorno de Brasília, a princípio? A princípio, sim, só que como a gente já tinha saído, né, não estava mais na vereança, isso ficou meio por terra, pelo fato
talvez a gente não ter talvez uma expressão, não ter titularidade, não ter uma força que teria um vereador eleito, né? De fato. Agora será diferente. Agora será diferente. A expectativa é bastante otimista, sim, né? Então, com essa... Esperamos que sim. Com a posse aqui que acontece a partir do dia 1º, então, de janeiro de 2017. Estás confortável no novo partido? Tu estavas junto ao PP, né? Saiu daquele partido, certamente tem os teus motivos para isso, e ingressou no PSB, né? Que fez 2 vereadores, aumentou a bancada. É um partido que está em crescimento, representa o próprio fato de ter dobrado aí o número de vereadores, né? Significa que está em crescimento no nosso município. E de maior expressão, temos a figura aí do deputado estadual, o primeiro no município que se elegeu a nível de estado, né, que efetivamente reside aqui. Tivemos o Pepe Vargas, que nasceu aqui, sim, mas com uma ligação contínua com a Nova Petrópolis, é o Elton Weber, que preserva essas características, dá para dizer que é o único. Como tu vê o PSB hoje? O PSB, até inclusive mandar um abraço para a turma do PSB, né? Quem está ouvindo. A gente recebeu, foi muito bem acolhido no PSB, na figura do deputado, que com certeza hoje é a referência hoje do partido no município, por ser o primeiro deputado estadual eleito, natural de Nova Petrópolis. E também temos uma ligação muito forte com o deputado federal, que é o Heitor Chu, né? Então, também mais votado aqui no nosso município, assim como o Elton Weber para a Assembleia, né? Então, é também uma fonte, né, de a gente buscar recursos em Brasília, né? A gente tem uma referência hoje lá. Diferente há 4 anos atrás, que a gente não tinha referência. A gente foi buscar essa referência, mas hoje não, hoje a gente já tem uma referência. E o partido PSB entrou uma turma muito positiva com os que já tinham e somou bastante. E graças a isso que a gente conseguiu dobrar o número de cadeiras na Câmara de Vereadores com essa proposta de inovação, né, de renovação. Quando a gente fala em renovação, a gente não fala em renovação não só no sentido de jovem, mas também no sentido da maneira de fazer a política, de como fazer a política. A política de antigamente, as pessoas estão cansadas. E a gente precisa de pessoas, de agentes políticos que ajam de acordo com a necessidade coletiva das pessoas, sem ver bandeira partidária, sem ver intrigas, picuinhas, porque isso não leva a nada, Pelo contrário, só atrasa muitas vezes o desenvolvimento de uma comunidade ou município. E isso a população, de certa maneira, como a gente veio do leito da população, está cansada disso. A gente tem que começar a mudar e muda no município e refletir isso a nível estadual e federal. Essa linha de trabalho que tu pretendes adotar então a partir de 1º de janeiro? Essa é a nossa linha de trabalho, também a linha de trabalho do PSB, por isso que a gente fez uma campanha muito boa. A gente estava com 8 candidatos, apenas 8 conseguiu colocar 2. A gente não estava na composição do governo, né? Claro, eu iniciei, mas depois a gente saiu. Mas, diferente disso, a gente tem que trabalhar para o município. Se as coisas são boas para o município, independente, não existe oposição. A oposição tem que ser aquilo que é errado. É isso, meu ponto de vista. E o ponto de vista também, que eu creio do PSB. Aquilo que é certo, independente de que lado for, a gente tem que apoiar. E aquilo que é errado, a gente tem que combater e fiscalizar. Muito bem. Ceará, outro novato no partido, não na política, é o Rodrigo dos Santos, que é o teu colega agora, né, de bancada, a partir de janeiro, então, lá na Câmara de Vereadores. Que tu dizes a respeito dele aí, conhece bastante. Ele também é um que saiu do antigo partido dele e veio para o PSB. Sim. O Rodrigo já é a 3ª vez que ele concorre. Parabéns para ele pela campanha. Como é engraçado, né? Na última ele fez 4 votos a mais e não conseguiu entrar. E agora ele fez 4 votos a menos e entrou. Também não só ele, mas os outros 6 colegas que ajudaram com que o Rodrigo e eu chegasse aqui. Que, na forma que é hoje, pela coligação, pela formação da proporcional, a gente não se elege sozinho. A gente precisa também dos colegas, o voto de cada um soma. Inclusive isso, muitas vezes, uma opinião particular minha, eu acho muitas vezes até errado. Por isso que eu defendo muito uma reforma política
a nível federal urgente. É meio um paradoxo, como já aconteceu em outras eleições, e aconteceu também nessa também. Muitas vezes, uma pessoa que recebe mais voto, que é a vontade do povo, fica de fora por uma composição de legenda. E isso, particularmente, eu acho errado. É um paradoxo à democracia. Não é a vontade do povo. A vontade do povo quer que aquela pessoa entre, mas em função de uma conjuntura partidária, quem recebe menos voto entra. Então, é uma opinião que eu tenho particular, e eu acho também que a população também entende isso, porque não é a vontade dela, e eu defendo que sempre os mais votados entrem, independente do partido, né? De fato. Até inclusive tem outro candidato que compactua aí com a tua ideia, que é o Jorge Micaels, que é antigo colega aí do PP, Sim, né? Inclusive ele ficou fora nas 2 eleições, né? Acho que não me recordo se foi o segundo mais votado, mas foi o primeiro mais votado também na atual legislatura, né? Ficou fora, assumiu depois por conta de Freitas, que é do partido dele, que foi titular, acabou assumindo a secretaria, e outras situações que ocorreram também durante o próprio mandato, a própria legislatura, né? Mas não é titular hoje, e ficou também, né, como suplente do PP para o ano que vem. E ele fez 390 votos, ou seja, mais do que a Kátia Tsuman, agora para a próxima legislatura, e de que o Carlos Antônio Simon, que foram eleitos e estão, respectivamente, 372, a Kátia Tsuman, e também o Carlos Antônio Simon, o Calit, ambos pelo PSDB, ele com 351 votos, portanto, o Jorge Micaels fez mais votos. E o Clodomiro Fernandes, que é do teu partido, também fez mais votos, pelo menos mais do que um deles, né? Ele fez 384, aliás, sim, mais do que os outros dois. Ou seja, se não fosse essa questão de votação na legenda do partido, hoje vocês teriam uma bancada aí de 3 candidatos do PSB. De fato, hoje seria composta junto, sairia a Kátia e o Carlito, e entraria o Jorge e o Clodo. Mas como a regra é essa, né, então também não tira o mérito tanto da Kátia como do Clodo. Isso é como se fosse imagine um campeonato de futebol, onde as regras são determinadas antes e cada um age estrategicamente para usar a regra a seu favor. Então, o partido do PSB conseguiu colocar 22 candidatos, claro, com maior número tu tem uma chance muito grande de colocar mais candidatos. Então, parabenizar eles pela conseguir esses 22 e colocar 4 na bancada. E uma comparação a um campeonato, é como se tu estivesse jogando por um empate, por ter feito a melhor campanha. É mais ou menos uma comparação igual. Mesmo não vencendo, tu acaba ganhando. E daqui a pouco o time venceu por um gol de diferença e acabou saindo fora. Mas a regra é essa. Eu espero particularmente que nas próximas eleições realmente haja como é que eu posso dizer, essa mudança, né, na legislação a nível federal, onde a maioria realmente entre. Que queira que não, é a vontade do povo, né? Então, quem recebeu mais voto entra, independente do partido ou da legenda. Até que haja uma mudança, tem que seguir as regras do jogo. Agora, no jogo político, a gente sabe que tem algumas regras que às vezes elas não são muito claras ou pelo menos não vão muito favoráveis em relação aos olhos da comunidade. Que regra do jogo político tu não aceita de forma alguma que, porventura, tu vai se opor sendo vereador? Regra política... Porque muitas vezes, né, a gente sabe que tem aquela questão seguinte, não, eu tenho que me opor porque o partido orienta. Acontece muitas vezes nesse sentido. Não, eu sou contra porque o partido me orientou que eu tenho que ser contra. Até teve projetos polêmicos nessa legislatura, teve vereador que se manifestou, que disse, não, eu votei porque o partido indicou, orientou isso. Tu preserva a tua opinião, é do teu partido, como que te comporta, qual que é quais são as tuas diretrizes para ser vereador que tu vislumbra aí como tal? A minha diretriz é o seguinte, eu particularmente estou pouco tempo na política, tá? Nunca fui um agente político, de fato, eu sempre trabalhei junto nas comunidades sempre que eu residi, sempre fui envolvido em várias ações sociais, mas nunca de fato que fui um agente político. E o que eu defendo, o partido precisa de uma sigla para concorrer.
né? Tem toda uma estrutura por trás, isso tu tem que respeitar. Graças ao partido, tu também... Mas aquilo que tu defende, ele tem que estar acima de uma orientação partidária ou de um líder, né, de partido ou um líder político. Tu tem que defender os teus ideais e representar aquelas pessoas que te colocaram lá no poder, né? Elas te querem lá para representar elas. Quando tu começa a agir diferente disso, tu vai ter uma resposta negativa nas próximas eleições, como já aconteceu. Então, não falo por Nova Petrópolis, eu falo a nível de Brasil, a nível de Estado e outras cidades também. Então, assim, tu tem que ir de encontro àquilo que as pessoas, a comunidade te colocou lá para representar elas. Claro, nem tudo, muitas vezes, que a comunidade quer e precisa, consegue ser feito. Mas jamais tu pode ficar de braços cruzados e ser omisso ou muitas vezes ser chancelado, como falaste, por um partido ou por um agente ou por um líder político. Essa é a minha opinião e eu defendo aquilo que eu acredito, né, que é certo, sempre. Muitas vezes, daqui a pouco, tu tem que trocar ideias. Isso é fato, porque tu sozinho, tu não é soberano da verdade, né? Daqui a pouco tu está numa linha de pensamento e aquela linha de pensamento, para o momento, não é adequada. Por isso tu tem que ter troca de ideias, tem que conversar com as pessoas, tem que conversar com o setor a qual tu está defendendo um projeto A ou B, né? Aquele projeto vai beneficiar que público. Tu tem que conversar bem com aquele público, qual realmente é a necessidade. Então, assim, tu não pode tomar uma decisão simplesmente por tu ou pelo partido, mas sim pelas pessoas que te colocaram para representar elas. Essa é a minha concepção e eu acredito nisso e defendo isso até eu estiver na política. Muito bem. Estou conversando então com o vereador Ceará, João Paulo Viana. Tem esse apelido, acho que é pela região de onde tu vens. Gostaria que falasse um pouquinho sobre a tua origem e a tua história, né, de vida, de trabalho. Eu sei que tu estás aqui em Nova Petrópolis, assim como várias outras pessoas que vieram de outros recantos para residir para cá. Fala um pouquinho sobre o teu currículo, por assim dizer, Ceará, já que a gente não comentou. Não é tão novo na política, já concorreu antes, mas é novo agora na condição de vereador eleito. Nada melhor que a gente também contar um pouquinho a tua história. Tá. A minha história começou lá atrás, no Ceará, na zona rural, né, na Caatinga, né, no semiárido nordestino. Aquilo que muitas vezes as pessoas viam na TV, ou às vezes veem ainda, a falta de água, era lá que eu morava, né? Eu saí de lá com 16, 17 anos, só que eu tinha muita vontade de estudar, né? Eu acho que a liberdade de uma pessoa, ela não está na posse ou no status, e sim na capacidade de aprendizagem e estudo. Acho que a educação é a maior liberdade que o ser humano pode ter, né? Então, quando a pessoa ela adquire conhecimento, ela consegue dialogar com qualquer classe social, ela consegue viajar em qualquer lugar do mundo, ela consegue ir e vir, né? E eu investi muito na minha educação, né? Até era uma maneira de eu me manter liberto e ligado isso à política. Eu achava muito errado, na época, quando eu era criança e adolescente, o que os políticos, na época, faziam com a comunidade onde eu morava. Vou citar um exemplo. Na época de eleição, alguns meses antes da eleição, de começar a campanha eleitoral, mandavam, a gente chamava de dentista, mas não era dentista, era tira-dentes, porque só tirava os dentes os dentes estragados da população. Tinha pessoas com 16, 17 anos que ficavam sem dente. Então, na época eleitoral, vinham esses mesmos políticos e ofereciam ponte móveis, né? Chamavam lá de chapa, dentadura, o nome que a gente chamava lá. E muitas vezes tinha famílias de 10, 15 pessoas. E uma pessoa recebia a dentadura e ficava... Aquela pessoa que deu essa dentadura era o herói para ela. Mas não porque aquelas pessoas
Eles não tinham conhecimento. Só que eu na minha idade que eu tinha na época, de 10 a 12, 13 anos, eu achava aquilo um cúmulo. Como pode? Por que não evitar que as pessoas, né, cheguem aqui ao ponto de tirar o dente? De ter que extrair o dente por não ter mais como usar o dente. E depois oferecer uma dentadura. E eu achava aquilo um cúmulo. E eu tinha uma aversão muito grande à política por esse fato, que aquilo me marcou muito na minha infância e adolescência. E eu achava totalmente errado. Então, quando eu saí de lá, fui morar na cidade, consegui um emprego, né, carteira assinada. Isso para mim foi um grande evolução, pelo fato de poder ajudar a minha família, porque eu sou mais velho dos meus irmãos, meu pai, minha mãe e meus irmãos, né? Então, com aquele emprego que eu tinha, eu pegava, todo mês eu voltava no interior e ajudava meus pais com o salário que eu ganhava, e meus irmãos. E fui trazendo, quando meus irmãos terminavam o estudo do primeiro grau, eu trazia um por um onde eu morava, em Managuape, que era outra cidade, e onde tinha a Dakota lá, onde eu comecei a trabalhar na Dakota. E através da Dakota eu vim morar no Rio Grande do Sul, transferido pelo trabalho. Então, em 2000, aqui para Nova Petrópolis. Isso, 2001, vim para Nova Petrópolis. E aqui fui muito bem recebido, graças a Deus, até hoje, assim, não tenho que me queixar de Nova Petrópolis. É uma cidade, posso dizer assim, de primeiro mundo a nível de Brasil. Eu conheço bastante estados brasileiros e cidades brasileiras também. Posso confirmar isso com todas as letras, que Nova Petrópolis é uma cidade de primeiro mundo a nível de Brasil. Viajei também para outros países, já fui na Argentina, já fui também na Nova Zelândia em 2013, na Finlândia em 2013, para estudar. Eu fiz uma pós-graduação, aí tinha um intercâmbio de algumas cadeiras que era lá na Finlândia. Consegui comparar, né, fazer essa análise de como é lá e como é aqui. Então, Nova Petrópolis está de parabéns, e a gente tem obrigação, nós como moradores de Nova Petrópolis, independente se a gente é agente político ou não, de preservar isso, porque muitas vezes a gente quer fazer coisas novas, mas a gente sempre, quando fazer coisas novas, a gente tem que manter aquilo que é bom, que foi construído para as pessoas antepassadas até então. Isso também a gente tem que ter um respeito muito grande de manter aquilo que é bom. Não só começar a criar coisas novas, a inovação faz parte da evolução, da vida, mas tem que manter aquilo que é bom, porque daqui a pouco, se a gente mudar tudo de uma vez, a gente pode perder a linha e deixar de ser essa cidade maravilhosa que a gente tem hoje, né? De fato, a história, né, nos remete a vê-la e corrigir aqueles erros que, porventura, foram praticados, mas aprimorar aquilo que se tem, não esquecendo a nossa identidade, Jamais. Que é nossa também, né? Nossa. Tu veio morar para cá, tu se sente um cidadão nova petropolitano? Eu me sinto Nova Petrópolis, parece que eu nasci aqui nessa cidade. Então, até assim, o carinho que a gente tem pela cidade e é recíproco, tanto não dá para ver pela até a própria eleição que foi agora, né? Então, a gente se sentiu-se muito honrado, muito grato. E realmente ser o terceiro mais votado num pleito eleitoral onde tem 65 candidatos, que a gente está na cidade há 16 anos, é uma honra, realmente é uma honra. A gente, até no dia quando eu soube do resultado, não sabia me expressar da felicidade que eu tinha, da gratidão que eu tinha dentro de mim, mas quero retribuir isso com bastante trabalho, bastante força de vontade. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que não sou de ficar de braço cruzado. Aquilo que é certo eu defendo, aquilo que é errado eu critico. Não, graças a Deus, como falou, eu estou na política por mim mesmo e pelos ideais que eu acredito. O que está bom a gente tem que valorizar, e aquilo que está errado, como você falaste antes, a gente tem que criticar e tentar melhorar, né? E isso que eu defendo, isso eu vou defender nesses 4 anos. Muito bem. Estou conversando então com o Ceará, João Paulo Viana, que recebeu 562 votos, né? Terceiro mais votado nessas eleições de 2016.
tem esse olhar de quem vem de fora para ver a cidade de forma diferente também, né? A gente tem um olhar um pouco diferente, tem essa vivência de passar pelas dificuldades que a gente vê na TV, que ainda hoje, talvez não na mesma proporção ou não na mesma forma, ainda existem lá, mas foi um batalhador, buscou o estudo, é graduado em? Sou graduado em Gestão de Produção, fiz um MBA em Gestão Empresarial, pós-graduação, e hoje eu faço admissão de empresas na Fevale. Procurando a qualificação, sempre. Né, para crescer como pessoa e crescer como profissional. Profissionalmente eu trabalhei em algumas empresas aqui da região, né, a gente fez bons trabalhos, né, não sei se eu posso citar o nome ou não. Pode. Lakota foi a que eu vim para cá, depois trabalhei na Coperchus também, que é Picada Café, e recentemente estava na HDA, Iluminação de LED, que é aqui da cidade, né. Então a gente realizou assim, trabalhos bons, tanto é que algumas delas eu já trabalhei por mais de uma vez, né? Tanto na Copa como na Lakota. Né? Muito bem. Uma pessoa com qualificação aí para a nossa Câmara de Vereadores e com uma bagagem de conhecimento bem ampla, inclusive que certamente será aplicado no dia a dia. Para finalizar, agradeço a tua participação aqui. Se quiser, até inclusive eu ia te pergunto, né? Só que temos ainda 2 minutinhos apenas, né? No final da nossa entrevista de hoje. Dentro dessa concepção toda que tu falaste, de história profissional, de qualificação, da experiência que tu viveu lá, e isso me parece que tu já, com aquela visão e com aquela reflexão que tu fazias lá na tua juventude, que aquilo lá não era algo correto, que teria que se promover ações preventivas do que apenas doar digamos assim, um mimo, que é algo que é maravilhoso para a pessoa, mas que não resolve o problema. O que tu pensas que pode ser feito, o que tu pretende sugerir e de que forma tu pretende agir aqui na Petrópolis para trabalhar nessa questão preventiva, que é uma cidade muito mais evoluída, certamente, de onde tu veio, mas que ainda assim não existe cidade perfeita, sempre tem algo a melhorar e certamente tu vai trabalhar para contribuir nesse sentido, né? O que eu via lá que era criada uma situação para alguns beneficiários, poucos beneficiários, né? No caso lá seria esses agentes políticos que faziam isso, né? De maneira preventiva, porque quando tu remedia, sai mais caro, né? Sai mais caro. Eu particularmente, eu não defendo assistencialismo a longo prazo, tá? Eu defendo assistencialismo por uma catástrofe natural, de natureza, mas a curto prazo. Eu vou citar uma frase que eu aprendi nas canções que eu ouvia do ilustre Luiz Gonzaga: esmola ao homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão, né? Eu acho que isso também, eu tenho isso comigo, porque acho que a educação é o trabalho que faz uma pessoa, né, se desenvolver, um bairro se desenvolver, e uma cidade, e consequentemente estado e país, uma nação. Sem trabalho e educação, a gente não vai a lugar nenhum. Só olhar pelos países mais desenvolvidos. Um exemplo, certamente, a Finlândia, que tu conheceu, né, que é um dos grandes exemplos da educação, e vários outros setores que fazem esse país um dos mais evoluídos no nosso planeta. Ceará, a gente te convida para uma próxima oportunidade, certamente muito mais assunto a gente conversar. Agradeço pela entrevista aqui e bom trabalho à frente da nossa Câmara de Vereadores. Obrigado. Só queria agradecer aí a Nova Petrópolis pelo carinho, toda a turma que confiou em mim, está representando na Câmara Municipal de Vereadores.